nono ano. Olha só o vídeo daquele exercício da semana passada que estava faltando informação. Então, eu decidi fazer esse vídeo somente sobre aquele exercício e eu vou deixar outro parecido para vocês fazerem, tá bom? Ó, reta real, tá bom? Localize na reta real os números abaixo. São números reais. Lembra que eu falei que todos os números são reais? Então, eu tenho aqui esse número racional na forma de fração, esse número racional decimal, esse também é racional, esse aqui, raiz quadrada de 4, a gente vai ver se ele é natural, inteiro, racional. Raiz de 7, a gente já viu na aula passada que ele é irracional, que ele é uma dízima infinita, não periódica. E vamos ver o 10,3, o 10 sobre 3. Eu tenho uma reta. A reta tem que ter o zero ao centro, para a direita positivos, e ela cresce para o infinito. Então, aqui são os números naturais. Para a esquerda, eu tenho os outros números negativos que também crescem para o infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, ó. O zero ao meio, depois vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, tudo lá para frente. Para a esquerda, menos 1, menos 2, sempre crescendo. Essa é uma reta real. Esses números são naturais e todos esses números aqui são inteiros. E aqui no meio estão os racionais, que são aqueles números que são decimais, né? Vai estar o 0,1, 0,2, 0,3, 2,1, 2. Os racionais estão aqui no meio, que são esses risquinhos, ó, da régua, tá vendo? Ó, 12, 13, 12,5, 12,1, 12,2,3. Esses são os racionais, esse é inteiro. E aqui são os racionais. Beleza? Então, vamos lá. Como que eu vou localizar? Primeiro, 3/5. Eu tenho que descobrir quanto ele vale. Tem aluno que acha que o 3/5 vai ficar aqui. Não, 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 não. Vamos dividir. Fração é divisão. Então, eu vou fazer 3 dividido por 5. 3 não dá para dividir por 5. Eu vou colocar um zero, uma vírgula, e vou acrescentar um zero aqui. Vai ficar 30. 30 dividido por 5 vai dar 6 vezes 5, 30, 0,6. Quer dizer que esse número é o 0,6. Ele vai ficar, então, aqui, ó. Aqui no meio, dica, no meio tá o 0,5. Apagou minha luzinha. No meio tá o 0,5. Então, o 3/5 vai ficar um pouquinho aqui, ó. Eu vou pôr a fração aqui, tá? Ó, na reta numérica, o menos 1,6. Se ele é negativo, ele está para a esquerda. Eu tenho aqui, ó, 0,1, 0,5, 0,7, 0,9, menos 1. 1,1 negativo, menos 1,5. Então, menos 1,6, ele vai ficar mais ou menos um pouquinho depois do 1,5. Então, aqui eu vou colocar o menos 1,6, ó. Tá vendo? Ele não tá perto do menos 2, mas tá um pouquinho depois do menos 1,5. É aproximadamente que vocês vão colocar, não precisa ser exatamente, tá bom? 0,81, ó, ele é positivo, então ele está do lado direito. Ele tem que ficar um pouco depois desse, porque aqui é 0,8 e aqui é 0,6. Se o 0,6 é o 3/5, esse 0,81 vai estar mais perto do 1. Então, eu vou pôr uma outra cor, ó, mais perto do 1, tá vendo? Ó, vou colocar aqui, então, o meu 0,81. Raiz quadrada de 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? Eu comentei na aula anterior com vocês. Raiz quadrada é quando eu não posso colocar ele no lugar do 4. Eu tenho que pensar quanto ele vale. Então, eu sei que 2 vezes 2 é 4. Significa que a raiz quadrada de 4 é o número 2, porque eu tenho essa repetição, ó. Tem que ser um número multiplicado por ele mesmo. Então, raiz quadrada de 4 é 2, então ele vai ficar exatamente aqui junto com o 2. Aí você coloca assim, ó, embaixo, tá vendo?
Bem simples. Vamos pensar agora no raiz de 7. Raiz de 7, vocês já devem ter feito na atividade da semana anterior. Ele, quando vocês digitaram lá na calculadora, deu um número irracional. Raiz de 7 deu 2,64, um monte de número aqui, uma dízima infinita não periódica, porque não repete o período. Então, ó, ele é mais do que 2,5. Se o 2,5 estaria bem aqui no meio, então eu vou pôr o raiz de 7 um pouquinho depois, ó. Coloca a raiz de 7, tá bom? E por último, agora a gente vai colocar o 10 sobre 3. Então, vamos pensar aqui, ó. Vou fazer a divisão, porque fração é divisão. Eu vou fazer aqui nesse cantinho, ó. 10 dividido por 3. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. Coloca a vírgula, acrescenta o 0. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. O que acontece? Eu vou perceber que vai ser sempre uma conta sem fim. 3 vezes 3, coloca 0. 9, sobra 1. Coloca o 0 e vai fazendo. O que acontece? Ó, isso aqui é uma dízima infinita periódica, porque repete o 3, 3, 3. É um número racional, não é à toa que ele está escrito na forma de fração. Então, quanto vale 10 sobre 3? Ah, eu vou pôr lá no 10? De jeito nenhum. Vocês vão colocá-lo, então, um pouquinho depois do 3, porém, antes do meio, ó. Se o meio tá bem no meio, o 3,3 vou pôr ele aqui, sim. Então, eu vou pôr assim, ó, 10 sobre 3. Então, eu vou deixar um exercício aí de reta real. Reta real porque real é o universo dos números. Lembra que eu falei na outra aula? Então, dentro dessa reta real, cabe número natural, irracional, racional. Tá vendo? Vai caber número decimal racional, número na forma fracionária, que pode ser escrito na forma decimal, que também é racional. Tá bom? Então, assim, a gente tenta enganar vocês, mas todos eles têm um lugarzinho aqui na reta numérica. E vocês vão tentar colocar num lugar aproximado. Quando que fica errado? Se você colocar o raiz de 7 lá no 7, se você colocar o raiz de 7 perto do 3, ele tem que ficar mais ou menos no lugar correto. Beleza? Beijo, façam atividade e eu vou aguardar o resultado.